Olá, você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Sou a pastora Miriam Hatz e hoje quero estar com você nos próximos minutos para este culto dominical. Estamos no 25º domingo após Pentecostes, o penúltimo domingo do ano eclesiástico. Por isso é tempo de refletir sobre o final deste ano que logo se aproxima. Saúdo a você com a palavra lema desta semana que se inicia, que encontramos em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 20, que afirma: aquele que dá testemunho e tudo isso diz, certamente venho logo, amém, vem Senhor Jesus. Que assim sejamos nós acolhidos e acolhidas na presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Surge a alvorada, é novo dia, os pequeninos louvam a Deus. Fé renovada, grande alegria, são peregrinos, são filhos seus. Brilha o orvalho da madrugada, o sol reflete grande esplendor. É aconchego, mão camarada, tudo remete ao Criador. Nos deu aurora, nos deu a vida, a esperança, a criação. Vem sem demora, mão estendida, é nossa herança, a salvação. Querido e amado Deus, como teus filhos e filhas nos colocamos em confissão diante de Ti. Reconhecemos assim a nossa culpa e o nosso pecado. Sabemos que conheces a nossa vida, por isso reconhecemos que pecamos quando agimos de forma incoerente com os Teus ensinamentos. Pecamos quando permitimos que tantos sinais de morte e injustiça sejam mais considerados do que a Tua verdade e esperança. Pecamos quando, através da indiferença diária, demonstramos a nossa incapacidade de crer nas Tuas promessas e compreender o verdadeiro sentido da vida. Concede-nos paz, ilumina o nosso pensar e o nosso agir, para que a Tua palavra continue tendo poder sobre as nossas vidas, onde possamos reconhecer a Tua promessa de vida eterna como verdadeiro anúncio de esperança diante da morte. Derrama, Senhor, Teu Santo Espírito sobre nós e abençoa-nos na comunhão da Tua palavra. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Como dar graças e cantar, bom
Ouçamos a leitura do Evangelho prevista para este domingo, palavras de Marcos, capítulo 13, versículo 1 a 8, que passo a ler. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, o reino contra reino. Haverá tremores em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Palavra de nosso Senhor. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja aqui com todos nós. Amém. Estimado e estimada, no início da nossa celebração nós somos lembrados de que nos aproximamos do final do ano eclesiástico. No próximo domingo, celebramos o Domingo da Eternidade, também chamado de Domingo Cristo Rei. E ainda em novembro, celebramos o primeiro domingo de Advento, lembrando-nos que o final de ano se aproxima e já nos preparamos para o tempo de espera, de preparativos para o Natal. Este tempo é um tempo em que os nossos textos bíblicos nos convidam a refletir sobre a temática do fim dos tempos. Um tema que talvez nós diríamos estar muito atual, considerando a realidade, as percepções e aquilo que nós conhecemos e percebemos ao nosso redor. No entanto, como cristãos e cristãs, nós somos lembrados e lembradas nesse tempo tão especial sobre a nossa tarefa, sobre a nossa forma de agir, de pensar e de conduzir também os nossos pensamentos e a nossa vida, especialmente neste momento de final de ano que se aproxima. E olhando sobre esta perspectiva e sobre a realidade que nos cerca, nos poderíamos fazer a seguinte pergunta: qual é a nossa postura diante da realidade que nos cerca e da nossa compreensão deste tempo? O nosso lecionário ecumênico traz como texto de pregação, neste dia, palavra do Antigo Testamento, do profeta Daniel, no capítulo 12, o versículo 1 a 3. O texto do profeta do Antigo Testamento segue este mesmo estilo das palavras trazidas por Jesus, palavras que falam do fim dos tempos, dos sinais.
Mas a palavra de Daniel também aponta para a ressurreição, para a esperança, para a promessa de Deus a todas as pessoas que creem. Estas promessas são verdadeira palavra de evangelho, pois procuram animar as pessoas daquela época a permanecerem firmes e fiéis na fé em Deus. Ouçamos as palavras do profeta Daniel, que assim nos traz. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Palavra do Senhor. Estimados e estimadas, o livro de Daniel é escrito num período em que o rei tratava de convencer todos os seus súditos numa luta contra os costumes, contra a cultura e contra a religião dos judeus. Ele passou a perseguir aqueles e aquelas que se opunham às suas ideias e aos seus pensamentos. Assim, o livro procura trazer, de forma bem clara e objetiva, força e palavras de esperança para o povo que permanece fiel, mesmo diante destes desafios. Assim, o povo é convidado a vencer e a superar aquele que neste momento o oprime. Pois todos os poderes serão subjugados pela ação graciosa deste Deus. Dessa forma, o texto aponta com clareza para o tema da ressurreição. Aliás, esse tema tem perpassado especialmente os últimos dias, também das comunidades de fé. Desde o início deste mês de novembro, de forma muito significativa, nós lembramos da morte e da ressurreição. Somos convidados a refletir sobre a finitude da vida, mas também sobre a esperança que a ressurreição nas promessas de Cristo nos trazem. A descrição do fim dos tempos que Daniel nos traz lembra que diante de toda angústia, as pessoas que estiverem inscritas no livro serão salvas. No Novo Testamento, esta expressão também é encontrada em vários momentos, também chamada do livro da vida. É a primeira vez no Antigo Testamento em que o tema da ressurreição aparece de forma tão clara nas palavras do profeta Daniel. E ele aqui faz referência a justos e injustos. A doutrina da ressurreição acabou com a concepção de retribuição em vida e ultrapassa a ideia de que só os justos vão ressurgir. Também os ímpios ressuscitarão e receberão a sua proporção. Como compreender esta linguagem e este texto apocalíptico a partir da nossa realidade e daquilo que vivenciamos hoje? Toda vez que falamos da ressurreição de Cristo e também da esperança que temos na nossa ressurreição, é necessário compreender em primeiro lugar que a ressurreição é a ação de Deus. É Ele quem nos traz esta promessa de salvação. E diante da esperança na ressurreição e na promessa de vida eterna, nós refletimos hoje sobre a fragilidade da nossa vida, a cada dia. Em todos os momentos nós estamos cercados pela morte. Não apenas pela morte e pelo fim das nossas vidas, mas por cenários e sinais que simbolizam morte. Somos cercados por realidades de tragédia, de injustiça, que certamente lembram a morte da vida.
Viver significa aprender a lidar com esta fragilidade e não se deixar abater. Todos nós que cremos nesta esperança que Deus nos dá, compreendemos também a vida e a morte como parte da nossa vida. Por isso vivemos sob esta esperança e não com desespero e desânimo, mas vivemos acolhidos porque sabemos que algo ainda Deus tem preparado para nós. Como cristãos e cristãs, a nossa postura diante de qualquer sinal do fim dos tempos será sempre de fé e de esperança, não de desespero, não de medo, não de angústia. Não se deixe levar pelos projetos de morte que muitas vezes cercam também a sua vida, a vida das pessoas que estão próximas a você. Levante também os seus olhos e contemple a esperança que esta palavra do Senhor nos traz hoje. A morte toma parte da nossa vida, mas a vida é aquilo que vivemos e experimentamos aqui, com fé, com esperança e coragem, também nos aponta para a vida eterna. Que neste tempo que se aproxima, final do ano eclesiástico, domingo da eternidade se aproximando, final deste ano litúrgico, que novas esperanças sejam renovadas e que nós possamos olhar para estas palavras que nos falam do fim dos tempos, como esperança do fim dos tempos maus e o brilho da esperança de Cristo que ressurge. Que a paz, que o amor de nosso Deus nos abrace também assim em coragem, em amor e que nós saibamos falar desta esperança, da ressurreição e da nossa vida em Cristo Jesus. Amém. Nas palavras do Credo Apostólico, nós testemunhamos também a nossa fé e a nossa esperança neste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, em resposta à palavra ouvida, anunciamos a nossa fé quando juntos afirmamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Na nova terra, a mulher terá direito. Não sofrerá humilhação nem preconceito. A busca por um mundo no qual todas as pessoas são respeitadas, valorizadas e vivem em relações de igualdade e justiça é o que nos motiva. A próxima oferta nacional da ESLB será destinada ao trabalho com mulheres e coordenação de gênero. Elas estão chegando! Elas estão chegando! Elas estão chegando! Elas estão chegando! A sua oferta estimula e possibilita o acompanhamento a grupos como o ASE, Fórum de Reflexão da Mulher Luterana, Lelute e Casais. Chegando como um vento forte. O trabalho da Coordenação Nacional para articular diálogo, reflexão e iniciativas nas áreas de gênero, gerações e etnias com vistas a uma igreja equitativa, inclusiva e missionária. Chegando para questionar. E a promoção e fomento da formação e de materiais para as temáticas de gênero, gerações e etnias. Chegando para mudar. Acompanhe agora o passo a passo de como ofertar online. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha os dados corretamente e clique em ofertar. Você será direcionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. No PagSeguro, preencha seus dados corretamente, escolha o método de pagamento, finalize com seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou!
oferte ao trabalho com mulheres e coordenação de gênero da SLB. Antes da nossa palavra de oração final, gostaríamos de lembrar que no próximo domingo, 21 de novembro, às 9 horas da manhã, na Igreja da Ressurreição, celebraremos com todas as nossas comunidades luteranas em Timbó o Domingo da Eternidade. Este domingo marca o fim do ano eclesiástico e é um momento especial onde nós acolhemos como comunidade de fé as famílias enlutadas entre nós. Lembramos os nomes de todas as pessoas que faleceram neste último ano eclesiástico e rogamos assim pelo consolo e pelo conforto de Deus a vida destas famílias. No dia 21, nosso culto então acontece com todas as comunidades na Igreja da Ressurreição às 9 horas. Oremos. Querido e amado Deus, graças te damos por tua palavra que ouvimos e acolhemos em nossos corações. Nas palavras que fortalecem a nossa fé e a nossa esperança, encontramos bom ânimo para superar as tantas dificuldades e sinais de morte que nos cercam. Te pedimos, abençoe, Senhor, cada família que te busca em fidelidade e comunhão. Rogamos que ao nos aproximarmos do final deste ano litúrgico e também nos aproximando deste tempo de Advento e Natal, que nossos corações estejam dispostos a permanecer confiantes em Ti e em Teus propósitos. Ajuda-nos a compreender a nossa vida e o nosso viver como um dom e presente de Tuas mãos e dá-nos sabedoria e entendimento para compreender as nossas limitações. Que no poder do Teu Santo Espírito de consolo e coragem, sejam fortalecidos todos aqueles e aquelas que sofrem e que enfrentam a desesperança, o abandono, a indiferença e a dor da exclusão. Intercedemos pelas pessoas doentes que estão lutando por suas vidas em tratamentos, por pessoas que com ânimo e coragem superam os seus medos e angústias. Rogamos pelas pessoas que estão tristes e abatidas porque se despediram de seus entes queridos. Dá-lhes também o teu consolo e amparo. E assim, nós te rogamos, Senhor, que em teu nome, tudo aquilo que temos em nossos corações, nós possamos incluir na comunhão, na oração, na palavra que tu nos ensinaste, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Acolha a bênção que vem do nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim te abençoe o bondoso e poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo a você. Uma ótima semana na companhia do nosso Deus. Amém. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que
Suas forças hão de renovar os que esperam no Senhor. Suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor.